Olá pessoal, tudo bom? Mais um vídeo aí. Nós tiramos umas curiosidades bíblicas. Por exemplo, quando nós lemos a Bíblia, aparecem algumas marcas no texto. Por exemplo, você vai ver na sua Bíblia algumas palavras em colchetes, outras palavras em parênteses e outras palavras em itálico. E aí você fica se perguntando, mas por que este termo aqui está em colchetes, por que esse termo está em itálico e por que esse termo está entre parênteses? Então vamos começar primeiro entender um ponto aqui. As sociedades bíblicas, elas se utilizam de dois textos para fazer a tradução bíblica. Então, ou elas usam o texto padrão, que é o chamado texto recebido, e uma das sociedade trinitariana, trabalha com o texto recebido, e a sociedade bíblica trabalha com o texto eclético. O texto recebido, por exemplo, ele é um texto um pouco mais novo em questão de data, mas ele tem um número maior de manuscritos, mais de 5.700 manuscritos do texto recebido, que é o texto que foi popularizado por Erasmo de Roterdã. E o texto eclético, que é um conjunto de texto, que é chamado texto alexandrino, sinaítico, que é um texto um pouco mais antigo ainda que o texto recebido datando do IV século. Então, basicamente é isso. Então, as sociedades bíblicas, ou elas adotam o texto recebido, ou elas adotam o texto eclético. Esse é o primeiro ponto. Então, por exemplo, você abre no seu texto, por exemplo, você abre lá em 1 João e o capítulo de número 7, ou ele vai estar entre colchetes, ou ele vai ter uma nota de rodapé, como faz, por exemplo, a NVI. E a NVI ela adota o texto eclético, que é este aqui, tá? Esse é um texto que os tradutores eles utilizam para fazer a interpretação bíblica. Aqui embaixo você tem, em cima você tem o texto, e embaixo você tem as variantes textuais. Mas isso a gente explica em um outro vídeo, tá? E também remeto você ao canal do Adolfo Euclid, que ele trabalha bem essa questão aqui. O ponto aqui é só para fazer você entender por que aparece na sua Bíblia algumas palavras em colchete, algumas palavras entre parênteses e algumas palavras em itálico. Então vamos à primeira questão aí, a palavra entre parênteses. A primeira vez que isso apareceu, essa questão do parênteses, palavras entre colchetes, foi a revista e atualizada. Então, uma das primeiras vezes que aparece nas traduções portuguesas nossa aqui, você vai ver palavras aparecendo em colchetes, você vai ver a revista atualizada trabalhando com esses colchetes. E se você ler lá no início, na folha de rosto, ela vai colocar o seguinte comentário: todo o conteúdo entre colchetes é matéria da tradução de Almeida, que não se encontra no texto grego adotado. Então, o que acontece? Quando você pega uma palavra que ela está entre colchetes,
ele quer dizer o seguinte, que aquela expressão ela não aparece nos melhores e nos textos mais antigos. Tá? A variante foi adotada, foi colocada no texto, mas ela é colocada entre parênteses, é o seguinte, ela não faz parte dos textos mais antigos, tá? Ou seja, elas não se encontram nos textos mais antigos. Então, por isso que você vai achar lá na sua Bíblia algumas partes com colchete. Então, quando você vê isso aí, está dizendo que ela não faz parte dos textos mais antigos. Quando ele fala de texto mais antigo, está falando do texto alexandrino, o sinaítico e o vaticano, que são textos do quarto século. Então, por exemplo, esse texto de João que a gente leu, ele não está lá, nesses textos. Mas como nós temos o texto recebido, que é o texto sacralizado, você vai encontrar nele, você não vai encontrar colchetes. Então, quando você encontrar essa palavra em colchetes, então a questão é essa, que ele está dizendo o seguinte, que essa expressão ela não se encontra nos textos mais antigos que datam do quarto século. Tá? Esse é um ponto. A outra questão é quando você encontra, por exemplo, uma palavra entre parênteses. Então, o que isso está querendo dizer? Nada mais é do que uma nota explicativa. Tá? Então, quando você achar lá uma palavra não entre colchetes, mas entre parênteses, nada mais é do que uma nota explicativa. Por exemplo, tem um exemplo aqui, disseram-lhe Rabi, que quer dizer mestre. Então, quando ele usa uma palavra que não faz parte do cotidiano ali dos ouvintes, então ele abre esse parênteses para dar essa nota explicativa. Tá? Então, o parênteses, quando você vê entre parênteses, uma palavra entre parênteses ali, nada mais é do que o autor explicando um termo. Neste caso, ele vai usar a palavra Rabi, como a sua audiência não está acostumada com o termo, então ele coloca entre parênteses e explica o que quer dizer aquela palavra. Então, ele diz, olha, quer dizer mestre. Então, quando você vê entre parênteses, é uma nota explicativa. Então, esse é o terceiro ponto. E você vai ver, por exemplo, em algumas na versão que você, dependendo da versão que você usa, você vai ver palavras em itálicos. Tá? Você vai ver várias palavras em itálicos. Aí você fica pensando assim, mas por que essa palavrinha aqui ela está diferente demais do texto? Por que ela não é igual aos outros textos? Então, quando você achar essa palavrinha em itálico, que é aquela palavrinha deitada, depois eu vou colocar, no vídeo eu vou colocar os exemplos aí do que eu estou falando. Então, quando você vê uma palavra em itálico ali, ele só está querendo dizer o seguinte, que essa palavra ela não consta do texto original. Mas se na tradução ela não for colocada, o texto ele fica um pouco meio sem sentido. Por exemplo, tem um texto aqui, depois eu vou colocar embaixo, você vê, vou colocar os exemplos aí. Por exemplo, houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Esse ele está em itálico, a letrinha deitada, ele está em itálico. Por quê? Para ele dar sentido ao substantivo que vem depois, que no caso é João. Porque se eu ler, por exemplo, cujo nome João, então o texto fica sem sentido. Então o tradutor, na hora que ele vai traduzir, para que a compreensão do texto fique melhor, então ele é obrigado a colocar essas palavras para dar compreensão no texto. Então ele tem o cuidado de colocar ela em itálico só para dizer que aquela palavra não faz parte do original, mas que ele está acrescentando para dar compreensão à leitura. Porque senão você fica sem sentido o texto. Tá? Então, recapitulando, quando nós encontramos uma palavra entre colchetes, o tradutor está querendo dizer
que essa palavra ela não consta dos manuscritos mais antigos, que datam lá do quarto século, alexandrino, o vaticano, sinaítico. Ela não se encontra nesses textos, tá? Mas como ela está ao longo da história, ela foi incorporada ao texto, então o tradutor ele tem o cuidado de dizer, ela está incorporada ao texto, mas ela não consta lá dos textos mais antigos. Ela pode até constar no texto recebido ou no texto recepto, que é um texto mais, em questão de datas, ele é mais novo, mas a quantidade de manuscrito do texto recebido é maior do que em relação aos textos antigos, tá? Então essa é a questão. Você viu lá entre colchetes, está dizendo, ó, isso aqui não faz parte dos textos mais antigos. A outra questão é, quando você vê a palavra entre parênteses, ele só está querendo abrir uma nota explicativa de uma expressão que ele está usando, que possivelmente não seja de conhecimento dos seus ouvintes, tá? E, por último, o itálico, que o tradutor coloca, que é para dar sentido no texto. Agora, o importante é você saber o seguinte, o que você tem na sua mão é a palavra de Deus. Mesmo com esses detalhes que é colocado pelos tradutores, mas que você tem em mãos aí, continua sendo a palavra de Deus fiel e fidedigna. Tá? São detalhes técnicos que é colocado, mas o que você tem em mãos continua sendo a palavra de Deus. Então, essa é a minha contribuição para que quando você lê e vê esses detalhes, você saber o que está acontecendo ali. Mas não deixa de ser a palavra de Deus, tá bom? E aí eu aconselho você a ir lá no canal do Adolfo Euclair, e ele vai contar um pouquinho mais a história do texto recebido, do texto eclético, e um pouquinho de crítica textual. O ponto aqui nesse vídeo é só explicar a você por que essas coisas elas acontecem no texto. Então as Bíblias mais modernas, que elas facilitam a leitura, a compreensão, na sua grande maioria elas não colocam nem colchete mais, elas estão colocando uma nota de rodapé. Quando muito se coloca colchete, mas ele abre uma nota de rodapé explicando o motivo por que aquela palavra está entre colchetes, tá bom? E quando abre parênteses é só uma nota explicativa. Itálico é que o tradutor teve que adequar a frase e acrescentar aquela palavra para que a frase ganhe sentido na nossa língua, no nosso idioma. Mas fique tranquilo que o que você tem em mãos aí é a pura palavra de Deus. É só para você ter a noção por que acontece isso dentro do texto sagrado. Mas o que você tem em mãos aí continua sendo a palavra de Deus, tá bom? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.